Dai louvores ao Senhor. Dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo Invocai seu santo nome. Dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome. Chegando nos últimos dias de vivência, de celebração do nosso cerco de Jericó, nós estamos celebrando hoje a missa do Santíssimo Nome de Jesus. De fato, durante todas essas semanas de oração, a nossa maior motivação foi o nome de Jesus. Foi orarmos pelo nome de Jesus, a fim de que as inúmeras muralhas sinalizadas nas nossas intenções de oração viessem ou venham ao chão. Quando nós falamos em poder da fé, ou falamos do poder da oração, nós sempre estamos falando no poder que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós cantamos, inclusive nesse tempo, é pelo nome dele, é pelo nome de Jesus que as muralhas vêm ao chão, é pelo nome de Jesus que o inferno e o mal estremecem e sucumbem, é pelo nome de Jesus que os milagres surgem em nosso meio. Por que o nome? Porque o nome representa aquilo que a pessoa é. E quando nós falamos o nome de Jesus, quando nós falamos o nome de Deus, ou citamos, nós mesmo sem perceber estamos dizendo, estamos expressando tudo aquilo que Deus é. E nessa questão, foi o próprio Deus que nos revelou seu nome para que nós pudéssemos invocá-lo. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, ainda meio que no início da revelação da Sagrada Escritura, quando Deus apresenta-se a Moisés e Moisés diz assim: mas eu vou dizer que eu estou indo em nome de quem? E Deus Pai revela o seu nome, ao dizer, eu sou aquele que é. E um pouquinho adiante diz a Moisés, você vai dizer, eu sou, me enviou até vocês. O desejo de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano, que se abre à graça da religião, porque a religião é uma graça, é contemplar a Deus como sendo o sentido último da sua existência. E para isso é preciso aprofundar-se no conhecimento de quem é Deus. E o conhecimento de qualquer pessoa, assim também como o conhecimento de Deus, quando nós queremos conhecer alguém, um semelhante, a primeira coisa que nós perguntamos é o quê? Qual é o seu nome? Também assim é com Deus. O conhecimento de Deus, se queremos conhecer mais a Deus, não só saber o nome de Deus, mas entender, ou esforçar-se para entender, se é possível, tudo aquilo que o nome divino é, que o nome de Deus é. Aprofundar-se no conhecimento de quem Ele é, esse conhecimento começa pela compreensão do poder que há no nome de Deus. Esse nome que nos foi revelado, como disse há pouco, o Pai chama-se Eu Sou. O Filho, o Salvador, chama-se Jesus. E o Espírito Santo, podemos chamá-lo dentre tantos nomes, como Jesus nos ensinou no Evangelho, de Paráclito, ou seja, Consolador. O nome de Jesus. Na carta de São Paulo aos Filipenses, que nós escutamos na segunda leitura da missa, nós encontramos um hino que põe em destaque o nome de Jesus.
e também o título que ele recebeu do Pai. São Paulo dizia que, embora sendo Deus, ao fazer-se homem como nós, Jesus renunciou de bom grado às suas prerrogativas divinas. Jesus renunciou à sua divindade, despojou-se da sua divindade, humilhou-se, porque ele assume a nossa natureza humana, faz-se obediente. Essa obediência o leva a abraçar livremente a morte, morte na cruz, morte dolorosa, morte sofrida, a qual ele foi submetido. No pensamento de Paulo, era preciso que Jesus passasse por este processo a fim de que Deus o exaltasse. Por isso, depois dessas afirmações, São Paulo traz uma afirmação maior. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cristo morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Deus Pai exaltou o seu Filho, exaltou o seu Cristo de uma maneira extraordinária, dando-lhe inclusive títulos que até o momento só eram dados a ele, a Deus Pai. A obediência de Jesus ao Pai define toda a sua existência humana e aquilo que ele veio realizar entre nós, até o extremo da cruz. Jesus não teve medo da morte e, como verdadeiro servo sofredor, viveu a nossa experiência humana até a morte, para dela nos libertar e nos alcançar a salvação. Salvação que é como uma fonte inesgotável, porque é Deus a sua fonte sempre fluente, o manancial da salvação, do qual nós podemos beber e que cantávamos no responsório, é Deus. Deus, ele recompensou a fidelidade de Jesus, glorificou-o, o ressuscitou no terceiro dia e também o fez Senhor. O nome de Jesus significa Deus salva, por isso que ele é o Salvador. E qual título que Deus deu a Jesus? O título de Senhor. O título de Senhor. Jesus é Adonai, como nós encontramos no Primeiro Testamento da Escritura, assim como o Pai é Adonai. Jesus é Kyrios, assim como o Pai é Kyrios. Tanto Adonai como Kyrios significam Senhor. Jesus é o Senhor. E ele é o Senhor porque assim o Pai o quis, porque assim o Pai o desejou. Por isso que chamamos a ele de nosso Senhor. E de fato, Jesus é Senhor de nossas vidas, Senhor da criação, Senhor de todo o universo. Jesus, o Senhor, também é dentre tantos nomes e títulos a ele atribuídos, caminho, verdade e vida, como nós ouvimos no Evangelho. O caminho, a verdade e a vida são também bens que nós podemos obter graças a Jesus, que é Senhor e que é caminho, verdade e vida. Porque ele nos ensina a verdade que é concernente à nossa vida moral, ele é a verdade. E não é qualquer verdade, mas é verdade revelada. Ele é a palavra de Deus encarnada. Verdade que nos leva à salvação. Porque ele nos ensina a caminhar no caminho que leva à presença do Pai. Ele é o caminho, e não é qualquer caminho.
Jesus é a escada e porta para nós podermos entrar no céu. E por quê? Seguindo esse caminho, nós obteremos a vida. Ele é a vida. E não é qualquer vida. Jesus é a nossa vida. E é Jesus que nos dará a vida verdadeira, que não é essa que nós estamos vivendo no momento, mas é aquela que nos aguarda, a vida eterna. Jesus, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio de Jesus. Porque, além de ser caminho, verdade e vida, Jesus é a revelação pessoal. Jesus é a revelação última e mais perfeita de Deus Pai Todo-Poderoso. Depois de Jesus, o Pai não tem mais nada que revelar, porque Ele revelou aquilo que é perfeito, aquilo que é definitivo. E no contexto do Evangelho que nós escutamos, parece que Filipe e os demais apóstolos ainda não compreenderam a grandeza de tudo isso. Ainda não compreenderam que Jesus é a imagem viva de Deus Pai. E por isso pedem a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Talvez Filipe e os demais aguardassem uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus, como aquelas que estão descritas no Primeiro Testamento da Escritura, onde é muito comum a presença de Deus ser marcada por grandes fenômenos da natureza. Mas, depois de Jesus, Deus não mais se revela dessa forma. Com a chegada do Verbo encarnado, com a chegada do seu Filho no meio de nós, Ele não tem mais por que se revelar através de raios e trovões, de fogo e terremoto, de nuvens e colunas de fogo, porque Ele se revela em Jesus, o seu Cristo. A presença de Deus está de modo definitivo em nosso meio. E é daí, dessa falta de atenção, ou de compreensão, ou de uma expectativa que vai além da realidade dos discípulos, que vem a queixa de Jesus. Porque apesar de tudo que Ele já ensinou, apesar dos milagres que Ele já realizou, curou enfermo, enfermidades que não se tinha cura médica na época, ressuscitou mortos, realizou tantos milagres sensíveis aos olhos deles, inclusive, depois das autorrevelações que Jesus faz de quem Ele é, como essa do princípio do Evangelho de hoje. Jesus diz: eu sou, lembrando do nome de Deus, para mostrar que Ele é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outros momentos, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Tudo isso é a autorrevelação de Jesus. E os apóstolos, os discípulos, são os primeiros a ouvirem, contemplarem essas autorrevelações. Apesar de tudo isso, os apóstolos ainda não o conheciam. E por isso Jesus disse, queixa: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Mas dizendo o nome de Filipe, ele se refere aos demais do grupo. E Jesus afirma: quem me viu, viu o Pai. As palavras de Jesus são palavras do Pai. As obras de Jesus são as obras do Pai. A vida de Jesus é a vida do Pai. Ele e o Pai são um. É como nós professamos na nossa fé, no credo niceno constantinopolitano. Jesus, Ele é Deus. Jesus é Deus de? Luz da? Deus verdadeiro? Jesus é Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É preciso saber e crer nisto.
É preciso reconhecer e aceitar essa verdade. E através da contemplação dessa verdade, ter também na consciência de que Jesus é o Filho único de Deus. Jesus é o unigênito de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas. Jesus é o unigênito de Deus. Reconhecendo isso, nós reconhecemos quem é o Pai. Nós reconhecemos o Pai que tanto nos ama, e nos ama tanto que nos deu seu Filho, para que, crendo nele, nós não perecêssemos, mas fôssemos salvos. Em Jesus, o Cristo, Deus assumiu um rosto humano. E doravante cumpre saber discernir o semblante de Deus no de Jesus. Quem me viu, Filipe, viu o Pai. E para tal, nós hoje somos convidados, nas palavras de São João Paulo II, a manter fixo o nosso olhar em Jesus, porque Jesus é o rosto humano de Deus. Jesus também é o rosto divino do homem. O único modo de ver realmente a Jesus como ele é, para lhe atingir de alguma forma o seu mistério, é vê-lo assim, consubstancial ao Pai, ou seja, em seu íntimo relacionamento com o Pai. E para isso, nós precisamos nos convencer sempre de que o fim da nossa vida é o Pai. O caminho para o Pai é o Senhor Jesus Cristo. E de que há entre eles, entre o Pai e o Filho, essa tão estreita correlação que aderir a um significa entrar em familiaridade com o outro. Ou seja, nós acabamos dando com a nossa vida resposta àquela oração, àquele desejo de Jesus, porque nós também nos tornamos um, que sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti. É essa que deve ser a nossa fé em Jesus. É essa que deve ser a nossa relação com Jesus. Ele que é o enviado e o revelador do Pai. Essa fé, ela é uma fé taumatúrgica, ou seja, é uma fé que é acompanhada pelos milagres, que é acompanhada pelas obras. E quem diz isso é o próprio Jesus no mesmo evangelho que nós escutamos nessa noite. Ele nos dizia: quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Porque eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Foi por essa fé que pode todas as coisas, essa fé que é capaz de realizar coisas maiores do que a que Jesus realizou quando esteve entre nós, que nós aderimos a Ele como nosso Senhor e suficiente Salvador. É essa fé que nos possibilita cooperar com a sua atividade. É essa fé que nos possibilita fazer as suas obras. É essa fé que abre para nós a realidade dos milagres na atualidade. Milagres acontecem, e disso nós somos testemunhas. É essa fé de coisas maiores do que as que eu fiz, diz o Senhor, que vocês devem conservar para realizar, não só na teoria, mas em ato, aquilo que eu estou dizendo a vocês. O problema é que às vezes a gente não reza com perseverança, não reza com insistência, como a gente refletia na semana que passou. O problema é que às vezes a gente acha que tem que ser no nosso tempo. O problema é que às vezes a gente não diz assim: Senhor, estou precisando disso, mas
não seja a minha vontade, seja a tua vontade na minha vida, seja a tua vontade na minha história, seja a tua vontade na vida e na história disso que eu estou aqui rezando, por isso que eu estou clamando um milagre. Milagres acontecem, mas a gente tem que saber pedir. E o caminho para pedir que o milagre aconteça é com essa consciência de que é na vontade de Deus, e é certeiro quando nós pedimos em nome de Jesus. Mas não é só obras maiores que as que eu fiz de Jesus, não são só os milagres, é também a pregação do Evangelho, é ainda a construção do reino, é ainda a missão da igreja. E esses sinais todos, eles são maiores que aqueles que o Senhor realizou quando esteve entre nós, porque por detrás desses sinais estão a mesma força reveladora de Jesus. Jesus já foi glorificado, o ressuscitado se faz presente na sua igreja. Não é uma presença teórica ou de lembrança, é uma presença real, é uma presença verdadeira. E quando ele se move, quando ele está no meio de nós, certamente se nós nos abrimos à sua graça, nós provamos, como tanto cantamos e rezamos, os seus sinais, os seus prodígios. E a condição para que essas coisas aconteçam em nosso meio é justamente a oração, é a fé em sua pessoa, é lembrar que ele, Jesus, que o seu nome, o título que ele recebeu do Pai, é nosso mediador, é nosso intercessor. Em poucas palavras, tudo que nós somos e fazemos, enquanto somos cristãos, enquanto somos igreja, o somos e fazemos em nome de Jesus e pelo poder de Jesus. Se pedirdes algo em meu nome, eu realizarei. Terminava Jesus no evangelho que nós escutamos nessa noite. Nós não queremos só, obviamente, pedir em nome de Jesus, ficar só pedindo em nome de Jesus, mas quando pedirmos, o pedido tem que ser em nome de Jesus. Mas queremos viver pelo nome de Jesus. E, sobretudo, sermos gratos a Ele por tudo o que Ele realizou em nossas vidas. Sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida, que Ele fez na nossa história. E eu tenho certeza que não é pouca coisa não. Se nós pararmos para pensar o que eu ganhei como fruto da minha oração, como resposta da minha oração, certamente nós temos muita coisa a dizer, a falar, a testemunhar. Sim ou não? Sim. Olhando para a minha pessoa, vocês veem uma resposta bem bonitinha da oração de vocês. Hoje está fazendo 3 anos que a oração da igreja, e claro, a vontade de Deus, me livrou das garras da morte. Eu tenho certeza absoluta, minha gente, que se naquele tempo não se tivesse levantado um clamor por minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje, porque foi pedido, e foi pedido com insistência, e foi pedido com fé, e foi pedido com perseverança, e foi pedido em nome de Jesus. E sim, eu sou um milagre, vocês sabem disso. De vez em quando eu lembro disso. E fora que é um peso ser um milagre, porque a gente vê que apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos defeitos, se Deus me permite ser um milagre, me tirou das garras da morte para continuar vivendo, é porque ainda sou útil nas suas mãos, na sua obra de alguma forma. Eu sou resposta da oração da igreja, de muitos que estão aqui, se não todos. E quais outras respostas da nossa oração nós
colhemos, nós vivemos, nós convivemos, porque Jesus, ele está no meio de nós, e Jesus, ele realiza os seus milagres, os seus sinais, os seus prodígios, ele responde à nossa oração. Mas será que a nossa fé está forte o suficiente para nós vermos esses milagres se realizarem? Semana que vem, somos convidados a viver uma noite de testemunhos. E aí? Vamos testemunhar o poder, a presença, o amor de Deus, a resposta das nossas orações, a nossa compreensão, aquilo que Deus alcançou para nós nesse tempo de oração. Oxalá, queira Deus que sim, que todos nós sejamos aquele que voltou para agradecer a Deus por tanto amor, por tanta liberalidade, pela sua presença na nossa vida. Às vezes aquilo que eu acho tão pequenininho, talvez na minha compreensão humana tão insignificante, que eu alcancei e falei, mas eu vou perder, eu vou encher os ouvidos dos outros, compartilhando uma coisa tão simples. Sim, deveríamos, porque tudo isso mostra-nos coisas pequenas, médias ou grandes, que nós entendemos como é que funciona a nossa fé, como é que funciona o poder da fé, o poder da oração, que tem razão nós orarmos e pedirmos em nome de Jesus, porque nós recebemos. Às vezes nem tanto como a gente desejaria inicialmente, mas nós recebemos. E é bom que a gente fale, é bom que a gente testemunhe, para que os outros se encorajam a viver essa mesma fé. Por isso que não só pedir em nome de Jesus, mas viver pelo nome de Jesus, e sobretudo sermos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele realiza em nossas vidas. Por isso nós fazemos nossas as palavras de Paulo, reconhecendo a soberania de Jesus ressuscitado e de seu poderoso nome, com o desejo de adorá-lo sempre. Assim, diga depois do Padre, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.